hoje para a sessão da banca de doutoramento do doutorando Arthur Pinheiro Bazan, intitulado Direito de Proteção de Dados Pessoais e a Busca pelo Sossego na Sociedade de Informação, Publicidades Virtuais e o Assédio de Consumo como Dano. Então, fazem parte dessa banca, para nossa alegria, satisfação e honra, o professor Guilherme Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Fernando Martins, também da Universidade Federal de Uberlândia, a professora querida Cristina Pascoal, da Fundação do Ministério Público, e a professora Luciane Klein Vieira, também colega da Unicinos. Então, queria, assim, agradecer sincera e imensamente a participação de todos vocês que estão dedicando esse tempo aqui para participar da solenidade pública de defesa da banca do Arthur Pinheiro Bazan. Então, sem mais delongas, né, e depois vamos passar a palavra a cada um e cada uma de vocês, o Arthur está com a palavra para a defesa do seu trabalho. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Para cumprir as formalidades, meu nome é Arthur Pinheiro Bazan. Hoje é 31 de agosto de 2020. Defendo a minha tese perante esta qualificada banca avaliadora como requisito para obtenção do título de doutor em Direito na Unicinos. O tema do trabalho, como bem apresentado pelo professor, é o direito de proteção de dados e a busca pelo sossego na sociedade de informação, publicidades virtuais e o assédio de consumo como um dano. Então, a princípio, de forma breve, eu não poderia fazer os agradecimentos aqui, inicialmente a minha professora, orientadora, a doutora Temes, pelo apoio, pela ajuda, pela luz nesse caminho de muito trabalho. Então, professora, muito obrigado por tudo e o seu apoio, o seu auxílio foi essencial para conseguir realizar essa pesquisa. Agradecer também a professora doutora Cristina Pascoal, que fez parte da minha qualificação, né, com contribuições ali também que foram essenciais para o trabalho, especialmente para direcionar o foco do meu estudo ao direito do consumidor em si. Também a professora doutora Luciane Klein, que fez parte da qualificação também, me ajudou muito com vasta bibliografia, principalmente sobre proteção de dados, diversos livros que foram básicos para a minha pesquisa. Então, professora, meu sincero agradecimento. Também o professor Dr. Guilherme Martins, um grande ídolo que eu tenho desde a época da faculdade. Me sinto honrado com a presença do senhor aqui e dizer também que a grande felicidade externar aqui que nós já fomos, inclusive, coautores de obras e que fizeram, inclusive, parte desse texto aqui, desse trabalho. E, por fim, não menos importante, o professor Dr. Fernando Martins, que foi meu orientador na graduação, no mestrado, a quem eu sempre menciono como meu pai jurídico, porque é, sem dúvida, a maior inspiração que eu tenho no direito, e que de forma muito gentil me emprestou a própria ideia do habeas mente, que foi o pontapé inicial desse trabalho aqui. As menções ao professor Fernando, as suas ideias e a sua influência na minha vida acadêmica são evidentes no trabalho, então eu me sinto honrado com a presença dessa qualificada banca aqui hoje. Então eu passo efetivamente a apresentar o meu trabalho, e um pouco antes de entrar efetivamente no tema, eu peço licença para fazer um pequeno parêntese. Assim como o professor Bruno Bione faz na introdução do seu livro sobre proteção de dados, de apresentar aqui um pequeno exemplo hipotético, inclusive o próprio professor Bione, ele fala, né, que a ideia veio de um relatório do Conselho Presidencial de Assessores de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, de trabalhar um exemplo hipotético que aponta a dimensão do problema aqui enfrentado. Então imagine, nobre banca, que nós temos 3 personagens, cidadãos brasileiros, João, José e Maria, e que João é professor universitário, um dia qualquer, como qualquer dia de trabalho, ele entra em sala de aula, cumprimenta os alunos, deixa o seu material sobre a mesa, carteira, chaves, celular, e passa a expor toda aquela disciplina referente à sua matéria. No decorrer da aula, João menciona as conquistas jurídicas dos grupos de gays, né, nos últimos anos, como, por exemplo, questões de união estável, reconhecimento de família de uma forma geral, e inicia o debate dessa espécie de evolução de pluralismo reconhecida pelo direito. O interessante é que, ao chegar em casa,
João percebe, ao ter acesso às suas redes sociais, que diversas publicidades, vinculando a ideia de pacotes, por exemplo, de viagens direcionados ao público gay, começa a ser oferecido no seu perfil pessoal em si. Então, além de outras publicidades direcionadas ao público homoafetivo, começam a ser vinculadas às redes sociais de João. Dentro dessa história, nós temos um outro personagem também, José, que em um determinado dia de trabalho comum como qualquer outro também, dialoga com um colega na sala de café, sugerindo a leitura de um livro, e ali falando dos personagens, do enredo, da história, e mencionando algumas vezes a história por trás do título do livro. Interessante que José depois é abordado pelo mesmo colega com quem conversava, que narrava a ele que após aquela conversa em uma sala de café, começou a receber diversos e-mails com publicidades indicando inclusive a promoção daquele mesmo livro que havia sido mencionado no encontro. E surge Maria, nossa última personagem da história, desse exemplo hipotético, que realizando um desejo de consumo e ali um sonho que tinha, adquire um veículo em uma concessionária, mas logo depois dessa aquisição, começa a receber de forma incessante publicidades em aplicativos de comunicação como o WhatsApp, mensagens e ligações dessa mesma concessionária, oferecendo outros veículos, serviços e acessórios de um modo geral. E mesmo que Maria solicitasse diversas vezes que queria o seu número, né, afastado dessas publicidades, e mesmo bloqueando vários números que ofereciam a ela publicidade, a concessionária insistia nessa prática. Então, nobre banca, esses exemplos hipotéticos, João, José, Maria, poderia ser qualquer outro cidadão brasileiro que está exposto às práticas de mercado, mas foram situações vivenciadas por este doutorando que vos fala, e é uma demonstração não só da atualidade do tema, mas também que é um problema real, vivenciado hoje por qualquer brasileiro que tem acesso à internet e aos meios de comunicação. Inclusive, essa semana, em uma reportagem do Instituto de Defesa Coletiva, um idoso, e agora apresentando como um grande problema, ao se aposentar, começou a receber publicidades incessantes de instituições financeiras. E ele revela na reportagem que chegou a bloquear, pasmem, 271 números de telefones diferentes, que, de forma incessante, insistia ali em oferecê-los serviços bancários de um modo geral. Então, todas essas situações narradas nesse exemplo hipotético, elas são importantes não só para compreender a motivação por trás do trabalho e da pesquisa, mas também para expor de uma forma bem didática qual é o problema que foi enfrentado na tese. O problema, de uma forma geral, dentro desse contexto de sociedade da informação, de uma sociedade de consumo, em que as pessoas estão cada vez mais conectadas à internet, e ainda assim dentro de um evidente conflito que surge, de um lado, o livre mercado agenciado por publicidades cada vez mais baseadas em dados pessoais, e talvez o fenômeno mais importante do mercado atualmente, que sustenta a própria estrutura da internet, e do outro lado as pessoas, que têm, obviamente, os seus direitos fundamentais a serem respeitados, especialmente aqui o direito de proteção de dados. E é diante disso que surge a indagação. Como promover, com base na cláusula geral de tutela da personalidade humana, um elevado nível de proteção jurídico no Brasil, de modo a garantir que as pessoas não sejam perturbadas, molestadas por essas publicidades de consumo? Partindo desse problema, a tese teve como marco teórico, evidentemente, o professor Stefano Rodotà, em duas obras clássicas que foram essenciais para o desenvolver do trabalho, A Vida na Sociedade de Vigilância e O Direito a Ter Direitos. A metodologia empregada se pautou em uma orientação a princípio dedutiva, e a estratégia foi desenvolver uma hermenêutica fundada na relação interdisciplinar dos problemas decorrentes dessa própria sociedade da informação e novos direitos que surgem nesse contexto. Os métodos de procedimento, e na verdade o grande método de procedimento utilizado foi, evidentemente, a pesquisa bibliográfica, mas em alguns momentos a análise jurisprudencial. O trabalho, professoras e professores, tem três importantes justificativas. Uma primeira é, essas novas tecnologias, de onde o destaque é a internet, elas geram uma necessária ressignificação dos direitos fundamentais,
e para a delimitação do tema, indicam um necessário cenário de regulação mais impositivo às temáticas de publicidade, tendo em vista que agora essas publicidades são elaboradas com base nos dados pessoais, direcionadas, personalizadas, realizadas por algoritmos que às vezes sabem muito mais de nós do que nós mesmos. E é neste contexto que uma segunda justificativa se apresenta como uma busca da tutela do sossego, que surge como uma verdadeira faceta negativa da proteção de dados. E a gente poderia até pensar se não é uma releitura daquele clássico direito de ser deixado em paz, agora na sociedade da informação. E ainda assim, como importante justificativa do trabalho, é a posição insustentável do STJ perante esse assunto, que no momento em que pôde se manifestar, especialmente diante dessas publicidades denominadas spams, entendeu que ali haveria um mero aborrecimento, sem qualquer tipo de punição para os fornecedores que abusam de dados pessoais, como mesmo os e-mails das pessoas, para impingir-lhes essas publicidades não solicitadas. Diante disso, o trabalho teve um objetivo geral, que foi analisar como no sistema jurídico brasileiro a pessoa conectada à internet pode ser protegida em um elevado nível, como mencionado, de modo a não ser molestada por essas publicidades e ter o seu sossego garantido. Os objetivos específicos foram apresentados em 3 partes, que basicamente compõem os 3 capítulos da pesquisa. Em a primeira parte, uma necessária contextualização para mostrar que essas mudanças de paradigmas na sociedade e que deram origem a essa sociedade que nós chamamos de sociedade da informação, ou mesmo a sociedade de rede e de consumo, modificam essencialmente a teoria dos direitos fundamentais. Inclusive com um recente julgado deste ano do STF, reconhecendo expressamente a proteção de dados como um direito fundamental. E aqui poderíamos buscar, em Rodotà, a menção a se não for um dos mais importantes direitos fundamentais do nosso tempo. Neste primeiro capítulo também, foi apontada a necessária aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, especialmente no que se refere às publicidades, tendo em vista que, como o professor Tim Hu menciona, nós vivemos um verdadeiro império das comunicações, onde poucas fornecedoras têm um grande poderio de atuação na sociedade de uma forma geral. Talvez o Código de Defesa do Consumidor já tenha consolidado essa ideia há 30 anos de aplicar direitos fundamentais às relações privadas, mas foi importante demonstrar que a Lei Geral de Proteção de Dados surge como mais um instrumento para esse tipo de tutela. E terminando o primeiro capítulo, foi necessário apresentar a ideia de dever fundamental, tão caro ao nosso país, que muitas vezes banaliza direitos fundamentais. E aqui a responsabilidade civil ela surge como um caminho muito viável para a defesa da tese, tendo em vista que, especialmente na sua função preventiva, a tutela do sossego ela aparece como uma obrigação de não fazer, com uma relação muito próxima à própria ideia de boa-fé objetiva e seus diversos deveres anexos de conduta que carrega. Partindo para o segundo capítulo, foi apresentado o necessário dever de respeito da publicidade aos direitos básicos do consumidor. Para isso, se apresentou a necessária também relação entre os direitos humanos, os direitos fundamentais, da personalidade e direitos do consumidor, que exige aquele necessário diálogo de fontes para melhor proteção da pessoa. Ainda assim, nesse segundo capítulo, especialmente com base no pensamento de Rodotà, demonstrou-se que a pessoa, hoje, no atual contexto, ela está se projetando a um novo formato, digamos assim, sob a ideia do corpo eletrônico. Então, no atual contexto, garantir um livre desenvolvimento da pessoa é também garantir que o seu corpo eletrônico não seja violado. E é bom lembrar que proteger os dados pessoais não tem como raiz ou como ideia central a proteção dos dados por si, mas sim a proteção daquela pessoa que titulariza os dados. Então, o segundo capítulo se encerra demonstrando como a Lei Geral de Proteção de Dados ela é importante no nosso sistema, especialmente quando se coloca a figura do consumidor, que é presumidamente vulnerável nas suas relações. No terceiro capítulo, e já encerrando o trabalho, é apresentada a ideia da publicidade importunadora, que, se utilizando desses dados pessoais, acaba promovendo muitas vezes o assédio de consumo, que é qualificado pelo trabalho como um verdadeiro dano. Aqui a proteção de dados
ela surge como um verdadeiro instrumento de limites a essas publicidades. E aí a tutela do sossego surge como se fosse efetivamente uma faceta negativa dessa proteção. As publicidades virtuais importunadoras, como denominado no trabalho de spams, atreladas a esse neuromarketing e essas possibilidades de ofertas publicitárias cada vez mais requintadas, vão dar origem a essa ideia de que essas publicidades podem ser qualificadas como um assédio de consumo. E a partir do momento em que se considera, concluindo o terceiro capítulo, o assédio de consumo como um dano, surge a ideia de trazer um modelo operativo, e aqui é a responsabilidade civil que aparece como uma ferramenta importante para a tutela desse sossego. Mais uma vez, uma verdadeira releitura daquele direito de ser deixado em paz. A conclusão do trabalho, nobre banca, confirma as hipóteses originais surgidas e que pretendiam enfrentar o problema. Isso porque, para garantir um elevado nível de proteção das pessoas no atual mundo virtualizado, ou seja, de modo que essas pessoas não sejam molestadas ou perturbadas pelas publicidades de consumo, é preciso, primeiro, uma revisitação dos direitos fundamentais, como mencionado, atrelado aos novos paradigmas, notadamente pela tutela dos dados pessoais. Além disso, é preciso a consideração da interdisciplinaridade do problema, exigindo um verdadeiro diálogo de fontes. E, por fim, o reconhecimento de que a publicidade pode sim promover o indevido assédio de consumo, que, ao se enquadrar como dano, instiga o direito a dar as devidas respostas ali necessárias, notadamente para garantir o livre desenvolvimento da pessoa, agora também na projeção virtual. Dessa maneira, pode-se concluir que, no embate entre o direito de liberdade econômica, manifestado principalmente pela publicidade, e a proteção das pessoas, especialmente pelos seus dados pessoais e o seu direito de ser deixado em paz, o direito básico do consumidor deve prevalecer. Aqui o Estado precisa cumprir efetivamente o seu dever de proteção, juntamente com o necessário respeito aos consumidores por parte dos fornecedores. Assim, são destacados os projetos de lei 3.514 e 3.515, que não só visam atualizar o Código de Defesa do Consumidor, como também sustentam a atualidade e a originalidade da hermenêutica proposta, estabelecendo importantes limites a essa atividade publicitária aqui trabalhada. Por todo o exposto, é possível concluir que no atual contexto, não há como visualizar a garantia da dignidade da pessoa humana e mesmo o livre desenvolvimento de sua personalidade, sem também garantir o devido sossego, que proíbe qualquer tipo de assédio, seja um assédio físico, seja um assédio psíquico. Afinal, perturbado esse sossego, a liberdade deve dar lugar à responsabilidade. Muito bem, era a sua apresentação, Arthur. Obrigada, então, pela sua apresentação, Arthur. À disposição, professora. Ok, então agora nós vamos ouvir os professores. Eu vou me permitir, com a anuência dos colegas, a fazer uma inversão de pauta, né? Invocando não o CDC, que hoje é a estrela da tarde em matéria de arguição, mas alegando a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu vou fazer uma inversão de pauta, porque a professora Luciane, que é a professora colega da casa, ela tem um bebê, né, que é lactante. Então, nós vamos não fazer a arguição dela por último, mas vamos privilegiar por primeiro, ouvindo as respostas do Arthur, né? E depois, se os colegas também consentirem, numa segunda parte, nós fizemos as 3 oitivas e arguições em bloco, e depois o Arthur também responde em bloco. Isso vai permitir a professora Luciane também dar uma assistência aí, né, ao seu bebê, ao Gabriel, né? E, então, eu queria consultar os colegas dessa possibilidade, né, para a professora Luciane poder ficar com um horário aqui um pouco mais flexível. Claro. Perfeito. De acordo. De minha parte, tudo bem.
Então tá certo. Muito obrigada, colegas. Então, a professora Luciane está com a palavra para suas considerações, a sua arguição, e agradeço aqui de público, né, a sua disponibilidade, não só de participar da banca de qualificação, mas também de realizar o parecer prévio de admissibilidade do trabalho que permite o ingresso na banca nessa sessão que nós estamos hoje. Então, com o nosso agradecimento sincero, a professora Luciane está com a palavra. Muito obrigada, professora Temes. Obrigada a todos pela compreensão, em virtude dessa inversão feita na arguição. Em nome da professora Temes, então, em nome do Arthur, saúdo a professora Cristina, o professor Guilherme, o professor Fernando. É uma satisfação poder estar aqui participando de uma banca que preza por um tema tão caro, a proteção do consumidor. E eu, na época, quando fizemos ano passado, Arthur, a sua qualificação, eu lembro que eu te elogiei bastante pela escolha do teu tema, né? Um tema que demonstra uma preocupação com a pessoa humana, nesse caso a pessoa do consumidor, em virtude dessa série de perturbações que todos nós sofremos, porque todos nós somos consumidores, né? Como eu participei da tua qualificação, fiz uma série de indicações na qualificação, fiz o parecer prévio de admissibilidade, eu vou ser bastante sucinta nas minhas ponderações, tá? Fiquei muito contente, Arthur, quando eu fiz o parecer, por ter visto que praticamente todas as sugestões que foram dadas na qualificação, sobretudo em matéria de fontes bibliográficas, você foi atrás e você tratou de fazer um diálogo entre a proposta desses autores com a sua tese. Fiquei por demais feliz. Também destaco que eu já havia dito no seu PPA, esse parecer, professor Guilherme, professora Cristina, professor Fernando, como a professora Temes comentou, é uma etapa prévia que nós temos dentro da universidade para autorizar ou não a defesa do trabalho. É uma análise criteriosa que é feita antes da banca por outro professor, então eu tive essa incumbência, e nessa oportunidade, Arthur, pude confirmar o seu zelo pela parte metodológica, uma boa tese, ela deve prezar por isso, e você teve essa preocupação em deixar claro o problema de pesquisa, a hipótese de trabalho, e fazer com que todos os seus capítulos, a tese, contando introdução e conclusão, ela conta com 5 capítulos, né? Fazer com que todos os trechos, eles conversem com o problema de pesquisa e eles refletem o teu objetivo principal, onde você quer chegar. E isso é de ser destacado, isso é muito importante. Tanto na introdução quanto na conclusão, você retoma o problema de pesquisa, as hipóteses, contrasta isso, né, e nos apresenta os resultados finais. Também fiquei muito feliz, Arthur, recebi na semana passada a versão da sua tese pós-PPA e vi que você reajustou a conclusão, que tinha sido uma sugestão que eu fiz, a conclusão tinha ficado bastante extensa, né? Era uma conclusão de 29, quase 30 páginas, e você condensou ela efetivamente a partir do seu olhar, das suas conclusões, para esse tema da questão da proteção dos dados pessoais, publicidade virtual, prática abusiva e dano. Pois bem, Arthur, a partir dessa minha fala, e eu não quero ser redundante, na verdade, o que eu gostaria de ouvir de você é uma provocação que eu vou te fazer do que uma ponderação. Quando você fala da possibilidade de fazer com que, ao contrário do que sustentou em reiteradas vezes
o STJ nas suas decisões, que possa haver um dano por assédio de consumo, né, ele possa ser configurado como dano e não como uma mera perturbação, um mero aborrecimento, será que, na verdade, considerando que o centro do microsistema de proteção do consumidor é a pessoa humana, é o consumidor, quando nós falamos em assédio de consumo, e não é um termo só que você usa, a doutrina em geral usa, assédio de consumo, nós não estamos coisificando o direito do consumidor e não estamos privilegiando quem está no centro dessa proteção. Não seria um assédio ao consumidor e não um assédio de consumo? É uma provocação que eu gostaria que você pudesse responder, Arthur, e eu te parabenizo pelo trabalho. Ele permite uma leitura fluida, um tema necessário e que tem uma aplicação prática, sobretudo. Boa tarde, professora Luciane. Primeiramente, agradecer aqui mais uma vez por ter contribuído de forma tão importante, né, para o meu trabalho, e até justificar um pouco das observações do PPA. Eu sempre fui muito cuidadoso com as questões metodológicas e com as questões formais, e nós temos uma resolução, que é a 001 de 2019, que exigia dos doutorandos uma tese não inferior a 250 páginas e a conclusão não inferior a 10% do trabalho. Então, quando eu fui elaborar a minha conclusão, confesso, eu sofri muito, porque eu sentia que aquele tema e aquela forma de expressar estava ficando repetitivo, mas ao mesmo tempo tinha o receio de não cumprir essa exigência dos 10% de conclusão no total do trabalho. Então, depois da avaliação do PPA, que eu tive dizer assim, a legitimidade para fazer uma conclusão mais minha, mais sucinta, mais objetiva. Então, eu agradeço muito pelos apontamentos e eu concordo contigo, né, de todas as observações, inclusive a sua avaliação foi muito feliz para mim, porque eu senti que eu havia feito, de certa forma, o dever de casa. Até quando você fez apontamentos a respeito da própria da grande quantidade de páginas, eu concordei, né, foi uma observação que, mesmo crítica, eu concordava, inclusive eu, em primeira mão, já fui ali e reduzi o tamanho da conclusão. Com relação ao seu apontamento, eu concordo. A ideia de utilizar a própria terminologia assédio de consumo foi basicamente para, de certa forma, me resguardar com um instituto que já existe, agora sendo trazido para o Brasil, especialmente pela professora Cláudia Lima Marques, mas já é um termo utilizado no mundo todo. Mas concordo contigo que muito mais parece ser um assédio ao consumidor, efetivamente, do que um assédio de consumo. E muitas vezes é um assédio ao consumidor, e a gente poderia até trazer aqui, inclusive eu faço isso no texto, o consumidor vítima. Às vezes, como no exemplo aqui das viagens e hospedagens de pessoas gays, né, que foram direcionadas à minha pessoa, eu até brinquei, eu achei, olha, meu algoritmo agora está achando que eu me tornei um homossexual. E veja que aquela publicidade, em tese, ela não estaria direcionada a mim como consumidor, né? Eu aqui visualizo que eu seria um consumidor mais do tipo vítima. Eu fui exposto a uma prática de mercado que eu entendo abusiva por estar utilizando dados pessoais fora da finalidade. Então, essa observação, concordo plenamente, me parece mais um assédio ao consumidor enquanto pessoa, e aqui eu já faço um desabafo, professor, o meu trabalho buscou o tempo inteiro ter uma efetividade prática, só que hoje, olhando todo o texto que eu escrevi, eu pensaria, se não, reescreveria ele mais focado num direito coletivo, porque pensar num dano individualizado de assédio não seria, talvez, a melhor solução para resolver esse problema que eu vejo que tem se tornado cada vez pior, especialmente agora em tempos de pandemia e mais direcionado a um público hipervulnerável, como idosos e aposentados, como tem sido narrado diariamente nos noticiários. Então, concordo com o seu apontamento e confesso que vou refletir a respeito de, às vezes, alterar essa terminologia e explicitar de forma corajosa ali por que eu não estou falando assédio de consumo e assédio ao consumidor, que me parece, de fato, ser um termo mais adequado à proposta do trabalho em si.
Está satisfeita, professora Luciane? Estou satisfeita, professora Temes. Arthur, parabéns mais uma vez. E sempre um trabalho que nós fazemos, ele permite outras leituras, permite ser refeito, e na medida em que você está se dando conta de que, quem sabe, o alcance do seu trabalho para que ele possa ter efetivamente uma aplicação prática e não ser aplicado em um que outro caso, pudesse ser por via coletiva, com perfeita. Obrigada, então, professora Luciane, pelas suas importantes considerações. E na segunda fase das arguições, que vamos fazer, então, em bloco, né, eu passo de imediato a palavra ao colega, né, ao duplamente colega, professor Dr. Guilherme Martins, né, que já teve a satisfação de nos visitar o ano passado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde também nos brindou com uma excelente palestra a respeito da questão do esquecimento nas redes, né, e que, enfim, temos aí participado de algumas empreitadas acadêmicas também, tentando pensar aí as questões do direito digital, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para nós, professor Guilherme, é uma honra poder contar aqui com a sua presença, participação e contribuições para o trabalho do Arthur. Então, professor Guilherme, por favor, com a palavra. Agradeço muito a professora Temes pelas gentis palavras, e é uma parceria que temos desenvolvido. O seu grupo Cibertransparência é uma referência nacional. Cumprimento também as professoras Cristina, Luciane, Fernando, o professor Fernando, que são companheiros de longa data do Instituto Brasilcom. Temos trabalhado de longa data em conjunto, espero que agora possamos trabalhar ainda mais em conjunto. E cumprimento também o candidato Arthur Bazin pela excelência do seu trabalho, que inclusive é recomendado para publicação, devo sublinhar isso, mas que deve passar por alguns pequenos ajustes, e eu estou aqui nessa função. A função do examinador é, claro, de trabalhar para aperfeiçoar o trabalho. Sempre depois de uma leitura muito atenta. O seu raciocínio é baseado numa bibliografia rica, numa dogmática densa, caudalosa, mas ele tem alguns problemas. Ele tem, às vezes, um andar pendular. Tem alguns momentos em que o leitor é instado à confusão. Humberto Eco nos ensina a escrever para o mundo, naquela obra Como se faz uma tese. Tem alguns momentos que, por exemplo, você me deixou com uma pergunta para fazer, na página 16. Eu perguntaria, a publicidade... Eu faria essa pergunta na página 16, se a publicidade não seria uma manifestação da livre iniciativa. Só que essa pergunta você vai responder lá na frente, lá na página 90. É um raciocínio pendular. Você poderia ter poupado o leitor desse trabalho, desse trabalhão que eu tive. Eu sou mais seco, eu procuro, sabe, no meu raciocínio ser mais direto, ser mais justo com o leitor. Não faça esses raciocínios, esses pulos, esses saltos quânticos com o leitor. Não pratique isso com o leitor. É uma maldade com quem está te lendo. Eu sei que o seu cérebro está a 1000, você tem 30 anos, e quando você julga um trabalho de doutorado, é o trabalho mais importante da sua vida. Não porque você vai escrever mais nada, você ainda vai produzir muito, mas é porque você está no seu ápice enquanto pesquisador. Você, com 30 anos de idade, está no máximo da sua capacidade cerebral. Depois, assim como eu digo, assim, eu me tomo como exemplo, você vai entrar em declínio, você só vai entrar em decadência, e daí só para baixo, vai descer a ladeira. Mas com 30 anos de capacidade cerebral, você está no seu máximo, você está no seu ápice, e daí
você tem a obrigação de produzir o seu melhor e vai ser lembrado pelo trabalho que você produziu no seu doutorado. Então, daí a necessidade de uma banca observar o seu trabalho com tanta acuidade. Daí as perguntas que eu vou te fazer. Eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer um pouco maldosa, mas eu queria que você me dissesse qual a distinção entre proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa. Se existe alguma distinção. Pode responder no fim, Arthur. Eu preferia. Aí eu vou fazendo tudo em bloco. Outra coisa. Eu fiz várias anotações aqui no seu trabalho. A sua pesquisa é muito densa, inclusive nós escrevemos em conjunto um artigo, professora Temes, que saiu na RDC, volume 128, sobre o direito ao sossego. Escrevemos um outro que vai sair na RDC 131, salvo engano, que vai entrar na base da RT amanhã. Agora, na página 85, esta é importante. Eu estou selecionando, estou garimpando as perguntas que eu fiz aqui. No penúltimo parágrafo, quando você diz, ainda assim os riscos do uso tecnológico no mercado estão onipresentes, desde o assédio desmesurado ao consumo, por meio de práticas de marketing e de indução ao consumo, até o uso de dados pessoais como moeda de troca. Evidentemente, sob a excusa de que a internet é o ambiente de total liberdade negocial, os consumidores se tornam ainda mais vulneráveis. Ou seja, negar total liberdade negocial na internet não significaria censura? Eu estou dando uma de advogado do diabo aqui. Se você nega a liberdade negocial, você não está censurando? Na página 87, quando você menciona a posição do STJ sobre o spam, não seria correto afirmar que o spam seria uma forma de abuso de direito? Tem algumas perguntas que você responde. Aquela pergunta do caso do jogador, por exemplo, saber se a internet é um lugar à parte, aí depois você responde com o caso do jogador War of Warcraft, do perfil na internet. Tem muitas questões pendulares aqui. Agora, na página 141, tem um termo que você usa, e isso me chamou a atenção. Por que isso? Eu queria que você me justificasse esse termo. Extimidade. Tudo bem, eu entendi a formação etimológica, que ex significa expressão, intimidade vem de intimidade, mas por que não alteridade? Por que não algum outro termo? Por que extimidade? Tem alguns termos que você utiliza, meu caro Arthur, que são um pouco novidadeiros, tipo na página 79, computopia, com todo respeito, sabe? E com todo respeito à sua capacidade acadêmica, que eu conheço e realmente elogio aqui. Agora, eu vejo, o que eu vi no seu trabalho também, e eu fiquei com um pouco de medo, e eu acho que você deveria se defender agora, o momento é esse, também rever isso para uma futura publicação, porque você vai publicar esse trabalho, é o seguinte: o direito à proteção de dados pessoais é um direito autônomo? Você me disse que citando o do julgamento do STF, que é um direito fundamental, mas é um direito autônomo? Porque tem momentos no seu trabalho que você fala que estaria vinculado à privacidade. Eu queria que você falasse mais sobre isso. É um direito com autonomia, de fato? Ela tem autonomia? Pode-se falar em autonomia? E prosseguindo aqui, uma última pergunta. Na página 163, penúltima pergunta, prometo, para não tomar o tempo dos demais professores. Existe um princípio do direito ao esquecimento? Isso me preocupou. Página 163, último parágrafo, item 4. Princípio do direito ao esquecimento diante da necessidade da transformação em dados autônomos. Porque o direito ao esquecimento é um instituto excepcional que visa que determinadas informações não sejam tratadas fora do seu contexto.
não pode ser tratado de forma genérica, como dizem os críticos, diz que 0800 para esquecer, não pode ser isso jamais. Então não pode ser tratado como princípio, Arthur. E por fim, quando você fala em sossego, a primeira coisa que eu me lembrei quando eu vi a sua pesquisa, lá atrás, quando nós publicamos aquele artigo na RT, só que eu fiquei calado, porque eu sabia que você ia me convidar para sua banca, e aí eu deixei reservado para esse momento solene, foi o seguinte: você poderia ter utilizado um diálogo das fontes, ou como preferir, uma interpretação sistemática, com o Código Civil, com o direito de vizinhança, com os direitos reais. No momento em que o Código Civil fala no trinômio segurança, sossego e saúde, para falar sobre os conflitos de vizinhança. Existe aí aquela magnífica obra de Santiago Dantas, os conflitos de vizinhança e sua composição. Porque eu, como professor de direitos reais, eu não poderia deixar de falar sobre isso. E o direito de vizinhança vai até onde os efeitos que ocorrem em uma propriedade alcançam a outra. Não precisa ser do lado, pode ser onde for, onde alcance. Ou seja, a internet não tem fronteiras. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, sucesso sempre. Muito bem, muito obrigada, professor Guilherme. Tínhamos certeza de que muito abrilhantaria o trabalho. Obrigada pelas suas considerações. E para agilizar, então, nós passamos a palavra ao professor Fernando Martins, da Universidade Federal de Uberlândia, que também muito qualifica a tarde de hoje, né, por estar aqui conosco, e depois a professora Cristina Pascoal, que ficou, digamos assim, mais próxima dentre nós. Então, nós estamos agora utilizando um critério geográfico. Então, me permiti primeiro citar a questão do ECA e agora uma questão, assim, de interregionalidade, né? Então, professor Fernando Martins, uma satisfação voltar a encontrá-lo, ainda que de forma virtual, né? E a palavra é sua para as considerações. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite de estar na banca do Arthur Bazin. Tive a oportunidade de ser docente dele tanto na graduação como no programa de mestrado da nossa FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia. E aprendi com o meu grande professor Renan Lotufo que o papel do professor é ser rampa de lançamento. Mais ou menos aquela figura de Dworkin com Hart, né? Como que Dworkin superou Hart na questão dos princípios, né? E eu tenho, assim, absoluta certeza que o Bazin, ele irá ter todo o sucesso possível, não apenas a partir agora da sua entrada ao mundo dos doutores, mas efetivamente na docência, né? Porque ele é uma pessoa compenetrada, é um jovem talentoso, estudioso, que não tem medo da pesquisa, não frauda as virtudes acadêmicas. Ele merece, de minha parte, todo o reconhecimento e encômios que possíveis. Agradeço a professora Temes, já estive com ela no Brasilcon, foi uma felicidade, né, trabalhar redes sociais e proteção ao consumidor, né? Eu aprendi, lendo os textos dela, e também os textos de Bruno Miragem, que a simples ligação do computador já nos traz ali uma ideia de dimensão do mundo de defesa do consumidor numa visualização virtualizada. Cumprimento a professora Luciene, a professora Cristina, o colega, duplamente colega também, assim como a professora Temes, o colega Guilherme. Eu li a tese do Bazin. A tese do Bazin está ligada a uma brincadeira, não é brincadeira, é um sentido que se tem da ausência de uma garantia na Constituição, que é a garantia do habeas mente. Nós temos o habeas corpus, mas não temos o habeas mente. E o mundo virtual é o mundo que se
se nós podemos falar da redução de custos, como ensina o professor Lorenzetti, ou da rapidez das interações pessoais, é também, a gente pode dizer, o mundo das pedradas virtuais, das milícias digitais, dos ataques, das exposições às imagens, né? E também daquela situação que, mesmo não sendo constrangedora a você, ela é uma situação que te perturba. E o advento do mundo virtual nos trouxe uma outra dimensão de vida, uma dimensão complicada de vida, uma dimensão hedonista da personalidade. E não só isso, complicou tanto a nossa vida que, apesar dos baixos custos, aumentou nossa qualidade e quantidade de trabalho, né? Hoje, nós, mesmo em época de pandemia, nós estamos trabalhando mais do que se estivéssemos no deslocamento para os nossos serviços. A leitura da tese do Arthur Bazin, apesar dos saltos que eu concordo com o professor Guilherme, visto, primeiro, ofereceu tranquilamente para mim, de um lado, a definição do objeto da pesquisa, uma delimitação do tema que foi pertinente, né? Ele justificou por que escolheu esse tema, e ele teve um desenvolvimento natural e normal da tese. Eu parabenizo a orientadora e os demais professores da casa, porque ficou muito claro que ele fez uma revisão de literatura, apresentou uma disposição metodológica. Não faz sentido você fazer um doutorado e você não ter o manejo da metodologia. Metodologia é aquilo que legitima o trabalho acadêmico, o trabalho científico, e aqui, para mim, essa metodologia está muito bem colocada, muito bem trabalhada. E também eu verifiquei que a construção dos argumentos feitos pelo acadêmico aqui avaliado, conjuntamente à sua tese, é uma construção consistente, ele efetivamente está de parabéns, né? De fato, eu acredito que a tese vai chegar à publicação. Mas eu tenho uma preocupação tão somente, dado aquilo que se chegou da conclusão e do próprio problema trabalhado. A exposição da tese está por dizer que há uma ideia de dano, de assédio, ou uma ideia de levar a uma situação de dano pela perturbação do sossego. Entretanto, eu procurei na tese e não encontrei. E isso faltava, está muito bem delimitado, qual que é o conceito de dano que o acadêmico trabalha. Isso é essencial. Eu lembro de um livro do professor Lorival Villanova, e eu não sou positivista, ele era muito positivista, Lorival Villanova, mas ele diz que todo conceito exige trabalhar com as essencialidades, e você, no conceito, você retira essas essencialidades para fazer uma coisa diminuta, mas com as principais características do objeto. Pois bem, qual que é o conceito de dano? O que nós vamos trabalhar aqui? Seria um dano injusto italiano, um dano ressarcível brasileiro? Esta concepção era essencial que estivesse aqui. Há um momento na tese em que eu até pensei que chegaria a indicação do dano, quando o acadêmico ele trata do interesse jurídico, a lesão ao interesse juridicamente tutelado. Mas faltou ele construir um conceito de dano, porque não se trata aqui de responsabilidade civil, não são todos os elementos da responsabilidade civil. Ele já foi numa ideia espanhola de direitos de danos, e está muito bem, mas mesmo assim faltou explicitar o que seria ali, então, o conceito de dano para encaixar o assédio. Eu acho que isso é um ponto importante que faltou à tese. Se, como diz a boa doutrina sobre teses, né, se a tese ela tem que ter eficiência, demonstrar eficiência no trabalho, e eficiência está ligada a precisão, exaustão e clareza, eu acredito que a inserção de 2 ou 3
2 ou 3 páginas explicitando o dano ficaria de bom tamanho para a tese. E vou na mesma linha, eu acho que eu quero insistir numa pergunta ao Arthur Bazin, né? Nós já temos uma possibilidade, então, pela tese, de dano pela perturbação do sossego. O dano de assédio já existe no direito brasileiro ou ele é de lege ferenda? É só essa a minha pergunta. Professora Temes, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e poder minimamente fazer essas manifestações. Muito obrigado. Imagina, professor Fernando, somos nós que agradecemos aqui as suas considerações para qualificar o trabalho do Arthur. E de imediato, né, eu passo a palavra à professora doutora Cristina Pascoal, que é professora na Fundação do Ministério Público, que participou conosco também da banca de qualificação do Arthur, visando que o trabalho pudesse chegar, né, a esse resultado final, estarmos aqui hoje todos reunidos nessa sessão de defesa do doutoramento. Então, professora Cristina, também colega querida de Brasilcom, né, que somos todos nós aqui hoje que estamos nessa tarde, né, então, uma alegria, uma satisfação sincera em estar aqui contando com a sua presença, ainda que virtual. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje, né, novamente tendo contato com o trabalho do Arthur, que realmente, assim, eu posso perceber a grande evolução desse trabalho, desde a época que foi qualificado, claro, tinha ainda uma boa parte para desenvolver, né, mas ele apresentava naquele momento algumas inquietudes e para mim é muito bom poder ver que ele venceu essas inquietudes, conseguiu delimitar bem o trabalho dele, principalmente nas questões envolvendo o direito do consumidor, nas questões envolvendo a parte relativa à publicidade, e eu gostaria de iniciar dizendo que fiquei positivamente impressionada com o trabalho. Acho que é um trabalho que foi muito bem redigido, um trabalho muito bem feito, e que realmente, como os colegas já mencionaram, eu acho que é um trabalho que realmente merece uma publicação futura. Mas, antes de mais nada, queria realmente, Temes, agradecer o teu convite, né, sabe que sempre é um prazer poder participar de bancas junto contigo, né, sempre acaba sendo a forma que a gente se reencontra. Nós temos agora só nos reencontrado nesses momentos, né, mas que bom que tem sido seguido, para mim é um prazer sempre poder conviver contigo. Eu queria também cumprimentar os colegas, a Luciane, né, de poder novamente encontrá-la, né, o professor Guilherme, o professor Fernando, né, que nos encontramos com menor frequência, né, mas sempre em situações que envolvem eventos sobre o direito do consumidor, mas é um prazer poder participar de uma banca com vocês, nunca tinha tido essa oportunidade, então, para mim, é muito bom poder estar participando junto com vocês. Bom, e por fim eu quero cumprimentar o Arthur, né, novamente dizendo a ele que gostei muito do resultado do trabalho e já iniciar fazendo essa menção. Acho que ele já pôde observar que os professores gostaram do trabalho dele, eu imagino que ele já deva estar respirando bem mais tranquilo nesse momento. E eu, na verdade, tenho algumas considerações a fazer. Não sei se posso dizer realmente que tenho uma pergunta, mas pode ser que acabe se reduzindo a uma pergunta no final, mas eu gostaria de fazer algumas considerações no intuito de auxiliar o Arthur, quem sabe, a aprofundar alguns aspectos ou explicar ainda mais do que está no trabalho alguns aspectos. Bom, Arthur, rapidamente, eu não sou muito ligada às questões formais, mas eu queria te dizer que eu acho que a tua escrita é muito boa, a tua escrita é muito clara, acho que acaba sendo uma leitura que prende a atenção do leitor, exatamente porque tu escreves muito bem. A gente sabe que num trabalho, ainda mais num trabalho de tantas páginas, né, não encontrar erros é algo praticamente impossível, mas eu te digo que da minha leitura no teu trabalho,
de todas as páginas, eu encontrei 2 errinhos de digitação, o que eu acho isso algo fantástico, porque é muito difícil, né, a gente não passar por isso, e isso mostra o teu preciosismo, né, com o teu trabalho. Tem uma referência que eu queria falar para ti, mas realmente é só no intuito de te auxiliar naquela correção final. Lá na página 251, e realmente isso não tem nenhum aspecto que traga prejuízo ao teu trabalho, mas eu acho que tu querias colocar ali o artigo 187, quando tu falavas de abuso, e acabaste colocando o artigo 188. Quando eu li, eu fiquei procurando, mas o que tem aqui de excludente de licitude? Que a gente, professora de Direito Civil, acaba quase que decorando os artigos. E aí, quando eu vi, eu disse, não, acho que foi só uma questão de enumeração, não era, o que ele queria mesmo era se referir à questão envolvendo o abuso de direito. Bom, entrando no teu tema, propriamente dito, eu acho que é um tema extremamente interessante. Quando eu participei da tua banca, tu não tinhas desenvolvido ainda tanto essa questão relativa à parte do consumidor em si, e até mesmo algumas questões envolvendo a proteção de dados. Eu achei muito interessante esse desenvolvimento que acabou resultando, né? E eu tenho alguns pontos que eu queria salientar contigo, e eu vou seguir uma ordem, até mesmo seguindo a ordem do teu sumário, né? Quando tu entras nas questões envolvendo a proteção de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados, tu usa autores que são realmente nomes reconhecidos sobre essa matéria, usa artigos muito importantes e atuais, e tu falas da decisão, né, da decisão que foi proferida no STF, que acabou sendo uma decisão extremamente importante, que trouxe o reconhecimento como um direito fundamental, né. Então, essa decisão, tu fazes uma menção a ela, mas eu acho que poderia, no teu trabalho, tu explorares um pouco mais ela. Por que eu digo isso? Porque ela traz, inclusive no teu texto, autores que tu utiliza para fundamentar a tua ideia, e por mais que tu tenhas referido, acho que tem alguns aspectos dela que talvez fossem interessantes. Por exemplo, tu falas em determinados momentos acerca fala em habeas corpus, falas em habeas mente, mas também fala em habeas data. E essa decisão explora bastante essa questão do habeas data, né, como um instrumento que também deveria poder ser utilizado, apesar do seu reconhecimento no texto constitucional ser específico, mas que deveria ser reconhecido até a referência a decisões anteriores, de anos anteriores que trouxeram esse reconhecimento do habeas data, também vinculado à questão do acesso aos dados ou do uso dos dados, né? Então, acho que nessa decisão há esses elementos que talvez tu pudesse utilizar exatamente para reforçar as ideias que tu trazes sobre esses pontos em específico. E há uma bibliografia que não tem no teu trabalho, e, novamente, isso não desmerece em nada, mas é um artigo que eu achei um artigo muito interessante, que é de uma autora que tu citas no teu trabalho, da Laura Mendes, mas é um artigo que também foi citado nessa decisão, pelo próprio Gilmar Mendes, que é um artigo que fala sobre habeas data. Eu tinha anotado ele aqui, só um minutinho que eu vou buscar, para te dar o título direitinho. Habeas data e autodeterminação informativa. Ela fala os dois lados da mesma moeda. E ela traz toda a evolução da decisão alemã, fala sobre essas decisões que já tiveram no STF envolvendo o habeas data, e chega ali a defesa da ideia de que a proteção de dados deve ser vista como um direito fundamental. Então, é uma bibliografia que eu acho que, em muitos momentos, serviria de fundamento para ideias que tu desenvolves nesse teu artigo.
Um outro aspecto que eu queria também ressaltar do teu trabalho é quando tu chegas na referência àquela decisão do SPAN, né? Tu apresentas, fazes a tua crítica e tu te manifestas como tu entendes que deveria ser essa decisão, ou seja, que ela não se apresentou de forma coerente, que ela deveria ser de uma forma diversa, e apresentas a tua interpretação como deveria ser, né? Aqui, eu acho que tu poderias também ter trabalhado mais com a questão, e aí eu acho que entram bastante com o que o professor Fernando comentou, que eu senti também falta dessa tua visão sobre a questão do dano mesmo, né, de como é que tu vês essa questão da responsabilidade civil, qual é o teu entendimento na questão do resultado, né, então acho que essa tua te posicionares quanto a essa tua compreensão acerca do dano, eu também sentia um pouco de falta nisso, né? Tanto é que, talvez se tivesse uma posição mais clara ali, tu conseguirias também aprofundar mais essa questão envolvendo a tua crítica acerca da decisão do SPAN, para demonstrar que ali o dano estava presente, afinal, existia uma lesão ao direito de personalidade, né, e talvez ali foi o grande aspecto que mereceria ter um melhor enfrentamento nessa decisão, e que não foi o caso, e que, por isso, as repercussões em si não seriam tão relevantes, porque bastaria identificar que o dano estava ali presente, né, a lesão estava ali presente. Aí, quando tu chegas na tua parte final, que também foi um ponto, não sei se é porque eu acho que todos passam por isso, né, quando a gente desenvolve um trabalho, a parte final a gente já está quase que sem fôlego, né, parece que o fôlego já está mais difícil, e também se sabe que chega um momento que a gente tem que colocar um ponto final, né, que senão parece que nós não vamos nunca acabar. E aí, nessa parte que tu tratas, nesse ponto final da responsabilidade civil, para mim ficaram algumas questões, não só essa questão do dano propriamente dito, mas também outras questões que talvez pudessem ter sido melhor enfrentadas, tá? Vou te dizer, por exemplo, quando tu falas na responsabilidade civil, tu simplesmente elencas, né, a função punitiva, a função, agora deixa eu ver se eu encontro bem ali a parte que eu tinha marcado aqui, só um minutinho. Aqui. Não. Acredito que seja na página 249, professora, do último parágrafo. Não, é daí, na 247, bem no final tu diz, daí se extrai as finalidades da responsabilidade civil, quais sejam reparar ou compensar o dano, punir o ilícito e prevenir o risco. E aí tu continuas, né, em resumo, a responsabilidade civil em que pese suas diversas funções, já consagrada, seja compensatória, punitiva ou preventiva, necessita sempre desempenhar o papel central, etc, etc. E, para mim, não ficou claro, né, qual é o teu efetivo entendimento, se essa indenização, aí, como resultado desse dano, ela teria uma função de reparar, se teria uma função de compensar, se teria uma função de punir, né, qual efetivamente seria? Seriam todas? Seriam algumas delas? Eu principalmente pergunto isso porque eu acho que a função punitiva é uma função que proporciona um resultado muitas vezes bem mais justo ao caso concreto, mas eu não consigo encontrar fundamentos no nosso ordenamento jurídico para recepcioná-la. E aí, por isso, eu acho que a própria posição da Maria Celina Boda de Moraes, ou até mesmo do próprio Anderson Schreiber, quando põe em destaque a questão de identificar os danos que surgem daquela situação, é muito mais coerente para que a gente possa buscar um aumento de indenização. Mas essa seria talvez uma pergunta que eu gostaria de fazer, afinal, o que eu buscaria, né? Eu buscaria uma indenização com qual finalidade, qual fundamento para poder expressar essa finalidade.
E eu queria também destacar um ponto para tu, e aí é mais uma sugestão para tu refletires, porque tu falas, num determinado momento, em machine learning, tu falas em questões que, de certa forma, ficam vinculadas à inteligência artificial, à robótica, e essa ligação com o marketing e com a publicidade, né? Eu acho que realmente a gente está passando por um momento relativo a essa matéria bastante complexo, no sentido de se nós temos ou não temos disciplina legal suficiente para isso, né? Tu comentas a questão dos projetos para alteração do Código de Defesa do Consumidor, né? Sabe-se que há já até mesmo referências feitas por pessoas que já que trabalham nesses projetos, que participaram da criação desse projeto, a própria professora Cláudia, no sentido de que seria bom lá no projeto relativo ao comércio eletrônico incluir mais elementos, porque já passou muito tempo e muitas coisas novas surgiram, né? E aí vem essa reflexão que eu queria te trazer, nesse momento que tu fala em machine learning, né, que tu falas nessas questões que têm vinculação com a inteligência artificial, como é que ficaria essa questão da responsabilidade civil também? Né, onde eu buscaria hoje resposta? Porque tu falas no artigo 12, tu falas no artigo 927, né, mas seria aí também, ou teria uma visão, ou teria que se buscar uma forma diferente, né? Porque eu concordo contigo quando tu falas da vinculação dessa questão com a publicidade, quando tu falas na boa-fé, né? Porque eu acho que essa questão da publicidade, ela tem um fundamento muito significativo na ética, né? Na questão ética. E toda essa questão envolvendo essa publicidade a partir do uso da inteligência artificial, também a responsabilidade civil, ela vai ter uma vinculação muito grande com essa questão, com essa análise da ética, né? Tanto que a preocupação e a busca de fundamento quanto a isso, ela é observada, por exemplo, em nível europeu, naquela resolução, né, sobre robótica, que já foi aprovado lá em 2017 ou 2018, agora não me lembro de cabeça, e se a gente vai ler, toda ela tem por base a questão da ética, né? O fundamento maior é a ética. E como eu vejo também que o fundamento maior, quando a gente fala nessas publicidades abusivas, é respeito a uma ética, né, um comportamento ético que não é respeitado, eu acho que aí também é possível fazer uma vinculação interessante, né, uma vinculação interessante demonstrando que também, quando há a busca desses algoritmos, dessa forma de estabelecer essa publicidade ou essas informações para que possa se direcionar a publicidade, essa análise a partir da ética, né, com fundamento na ética, ela me parece bastante importante. Então, essas seriam as minhas considerações, né, essa minha parte final eu trago realmente só para tu poderes, quem sabe, refletir, talvez trazer mais algum argumento ou mais alguma ideia interessante, principalmente vinculada à responsabilidade civil. E o que eu gostaria realmente de te ouvir é sobre essa questão de o que eu buscaria nessa indenização, né? Seria o quê? Qual seria a função da indenização quando existir essa lesão que é objeto do teu trabalho? Mais uma vez, eu agradeço o convite e te parabenizo, Arthur, pelo teu trabalho. Obrigada, professora Cristina, pelas suas colocações pontuais, importantes, e agora devolvo a palavra ao Arthur para responder as considerações dos três professores que falaram por último. Agradeço, professora, e todos os professores aí pelas menções, pelas críticas. Confesso que estava até um pouco ansioso por esse momento, pois o trabalho que envolve novas tecnologias, ele é sempre muito desafiador, porque reviravoltas aqui acontecem, novos livros são publicados, né, como, por exemplo, eu utilizei o livro do Danilo Doneda, e ele publicou uma nova edição, então parece que o trabalho já fica desatualizado, e um dos pontos que eu até concordando com o professor Guilherme, essa questão dos giros de raciocínio, penso que muito se deve a isso. Às vezes um trecho que já havia sido concluído, escrito,
por um determinado detalhe técnico ali que lá na frente eu havia percebido, depois ficou esse furo e essa incoerência, como o professor falou aí na página 16, da livre iniciativa, enfim, eu vou me atentar a essas sugestões. Já respondendo as questões em si, né, começando aqui as questões do professor Guilherme, primeira questão que eu anotei, e professor Guilherme, se porventura eu passar em branco em algum apontamento aí, por favor, pode me interromper, fique à vontade. Primeira questão da proteção de dados e a autodeterminação. De fato, quando se fala em proteção de dados, né, me parece que a ideia é você ter um gênero, um direito que seria mais amplo, e onde a autodeterminação estaria inserida ali como uma forma de gerenciar esses dados pela pessoa, né? Então, muito relacionado à autonomia, a própria autonomia privada que a gente defende no direito civil, agora ela também se torna uma autodeterminação informativa, porque é a forma com que aquele sujeito ele vai fazer a gestão dos seus dados pessoais. Então, me parece que a proteção de dados ela seria um gênero maior, mais amplo, e a autodeterminação, o direito que a pessoa tem como sua autonomia, efetivamente, de gerenciar efetivamente esses dados. Às vezes, inclusive, pelo que o senhor mencionou aí do princípio do direito ao esquecimento, né, um tema tão caro ao senhor, a possibilidade de exclusão ou de deletação de dados, né, para fins de esquecimento, me parece que seria um exemplo da efetivação da própria autodeterminação. Então, me parece que essas são as diferenças mais gritantes entre a proteção de dados e a autodeterminação. A autodeterminação seria, na verdade, uma administração desses dados que a pessoa titular tem possibilidade de fazer. Com relação à menção ao trecho em que eu falo que na internet existe essa, vamos dizer assim, essa fantasia de uma total liberdade, eu concordo efetivamente com o senhor que a expressão não ficou bem feita, inclusive é o problema de pesquisa enfrentado pelo Bruno Bione no seu livro, né, sobre consentimento, porque na internet a gente vivencia esse conflito e esse desequilíbrio constante entre o consentimento do consumidor e a atuação do mercado de uma forma geral, porque muitas vezes esse consentimento ele não é o consentimento esclarecido, ele é a única opção que o consumidor tem ali. Então essa era a ideia, quando eu mencionei o risco de ou mesmo uma defesa de uma total liberdade, quando nós sabemos que na internet muitas vezes esse consentimento ele não é o consentimento que se espera, livre, autônomo, consentido, explicado e pautado ali nos deveres de transparência e mesmo de informação que se exige em qualquer relação de consumo. Com relação à própria menção aqui à intimidade, tá lembrando aqui a sua relação com a própria ideia de autodeterminação, confesso que a professora Temes, ela criticou bastante essa terminologia, né? É, na verdade, um livro do Bolesina que me chamou bastante atenção, mas que, em resumo, me parece ser nada mais do que uma outra forma de denominar a própria autodeterminação. Quando ele fala de intimidade aqui, partindo dessa ideia de expor a sua intimidade, e defender que, ao expor a intimidade, não significa que aquela informação, aquele dado é público, mas ele é um dado que está em acesso público. E todas as proteções que nós temos à intimidade e à privacidade de uma forma geral deveriam estar resguardadas ali mesmo quando a pessoa, por exemplo, publica uma foto numa rede social ou mesmo um vídeo. Então, a terminologia intimidade em si foi utilizada fazendo referência, né, ao autor, e me pareceu um termo interessante para chamar a atenção para esse novo fenômeno que a gente visualiza nas redes sociais, que é a exposição das pessoas, assim como o professor Pérez Lunho já mencionava, enfim, me parece que foi, inclusive depois que a professora Temes fez diversas críticas a respeito dessa menção, eu tive o cuidado de fazer esse diálogo de forma expressa entre a própria intimidade e a autodeterminação, para dizer que, olha, em última análise, esse direito à intimidade que o professor Bolesino está defendendo, parece mais ser uma releitura da própria autodeterminação que já é consagrada há tempos pela doutrina, principalmente a doutrina europeia. Me pareceu uma terminologia interessante, principalmente pelo seu nome, né, de fazer constar no trabalho, principalmente para dizer que aquelas informações que o consumidor ele expõe
muitas vezes retirando da sua privacidade, não é que estão ali em rede e podem ser utilizadas, como por exemplo o e-mail ou o telefone, pensando aqui na própria problemática do julgado do STF. Não é porque os números estão na lista telefônica que eles não têm mais a proteção que se deve dar a esses dados pessoais do consumidor. Então, entendo a crítica do senhor, e só gostaria de fazer esse parêntese porque, pessoalmente, me pareceu um livro muito interessante. Confesso que eu li ele de capa a capa e a ideia por trás da própria utilização do termo intimidade me pareceu bem interessante, e foi essa a intenção de colocar no trabalho aqui, para agregar mais essa forma de visualizar a autodeterminação. Com relação ao questionamento do spam, penso que, a partir da concepção utilizada pelo texto de spam como uma prática mais ampla de publicidades que, utilizando dados pessoais, acabam sendo importunadoras ali, às vezes não solicitadas, mas às vezes, por mais que solicitadas, feitas de forma indevida, em horários indevidos, né, ou de maneira incessante, acaba se enquadrando muito mais numa prática abusiva lá do Código de Defesa do Consumidor do que efetivamente um abuso de direito do Código Civil. Inclusive, esses termos, professores, são muito caros a nós professores, né, dada a proximidade, e me parece que pela especialidade do direito do consumidor em si, eu defenderia que o spam e essas publicidades aqui trabalhadas como importunadoras seriam, na verdade, práticas abusivas, como o próprio Código de Defesa do Consumidor ele prevê. Com relação ao direito de proteção de dados como um direito autônomo, inclusive eu fiz um apontamento aqui com destaque, porque era essa a ideia durante todo o trabalho. Inclusive, a ideia, por muito tempo, foi de desenvolver não a garantia da tutela, não a tutela do sossego, mas criar efetivamente um direito ao sossego, que foi efetivamente criticado pela professora Temer diversas vezes por talvez não ser necessário criar um novo direito, né? E aí essa crítica que o senhor fez da questão do novidadeiro. Mas todas as vezes que eu pensei às vezes criar, por exemplo, um direito ao sossego, a ideia era tornar o raciocínio mais específico. Assim como a gente poderia pensar, por exemplo, que o direito de esquecimento, ele não é nada mais do que uma manifestação da própria autodeterminação ou da gestão de dados, mas quando você menciona o direito de esquecimento, se torna um raciocínio tão específico que acaba facilitando a hermenêutica. Então, longe de criar um direito ou tirar, né, da cartola do mágico aqui um direito, mas possibilitar que a hermenêutica seja facilitada pela especificidade do tema e do problema ali. Então, eu entendo sim que o direito de proteção de dados ele é autônomo, e todas as vezes que eu relacionei ele com a privacidade, a ideia era demonstrar que é uma faceta dessa privacidade, e de modo que esses direitos que são chamados normogenéticos, como a liberdade, e a gente poderia dizer até a privacidade, eles dão origem a outros direitos, e principalmente com a alteração do contexto social, essas novas facetas, elas vão surgindo, e me parece que a proteção de dados, apesar de ter a sua origem na privacidade, no atual contexto tem que ser visualizada de forma diversa da privacidade. Inclusive aqui a gente pode destacar a Emenda Constitucional 17, que pretende trazer no rol dos direitos fundamentais a proteção de dados como efetivamente direito autônomo. E digamos também os projetos de atualização do Código, o projeto 3.514, salvo engano, também pretende colocar como direito básico do consumidor a proteção de dados, inclusive corroborando para a ideia que é tratada no texto, de que direitos humanos fundamentais, da personalidade e básicos do consumidor estão em diálogos ali, sendo nada mais do que releituras a depender do âmbito jurídico que se analisa. Por fim, professor, na verdade, mais dois questionamentos. Com relação ao princípio do direito ao esquecimento, e eu visualizei aqui no texto, foi uma menção expressa do professor Rodotà, onde ele traça o que seriam algumas diretrizes básicas e comuns às legislações que protegem os dados no mundo inteiro, digamos assim, e me parece que quando ele fala que há o esquecimento, seria aquela ideia de que os dados devem ser utilizados
tão somente enquanto cumprirem aquela finalidade para a qual foram expostos ali, ou foram deslocados, e posteriormente eles devem ser esquecidos, excluídos ou deletados, inclusive a gente pensando aqui naquela problemática envolvendo a anonimização. Então, pelo que eu verifiquei no texto, e posso corrigir isso para que fique mais claro, quando o professor Rodotà fala do princípio ao esquecimento, e concordo plenamente com o senhor, a ideia de direito ao esquecimento ela é a exceção nas situações específicas. Aqui o Rodotà só queria mesmo defender que, para a maioria das legislações de proteção de dados, os dados devem ser utilizados somente enquanto cumprirem a finalidade para a qual foram alocados e, posteriormente, devem ser esquecidos. Para nós aqui, um princípio muito importante, tendo em vista que aquele que, por exemplo, celebra um contrato com empresa, o simples fato de celebrar um contrato não significa que, pelo resto da vida, a pessoa quer ficar recebendo publicidades daquela empresa lá, o que é algo muito comum de acontecer no nosso país. Por fim, professor Guilherme, com relação aos direitos de vizinhança, se o senhor notar, a primeira menção que é feita no trabalho do sossego, está na nota de rodapé 25, eu faço uma pequena menção à questão do sossego lá no direito civil e também na questão de contravenções penais. E confesso que foi mais para o final da elaboração da pesquisa que eu me dei por conta de que já existia esse direito ao sossego lá nos direitos reais, e que talvez fosse interessante fazer um diálogo, pensando, por exemplo, nas legislações que existem de cidade limpa, como tem em São Paulo, com relação à própria poluição da cidade, né? Então, eu cheguei a pensar, de fato, em fazer esse diálogo entre os direitos de vizinhança, entre a necessidade de se fazer uma limpeza, de uma certa forma, ambiental nas cidades, para trazer isso para o mundo virtual e dizer que aqui também existe um sossego que muito se aproxima da sociedade, das vizinhanças de uma forma geral, e também poderia aproximar a ideia de cidade limpa, e aqui a internet teria exatamente essa finalidade, né? Evitar que essas perturbações façam com que esse ambiente da internet seja um ambiente sujo, de navegação confusa, enfim. Então, acredito que foram esses os apontamentos, professor Guilherme, e passo para os apontamentos também do professor Fernando. Primeiro dizer, professor, que ao falar da questão do conceito de dano, eu lembro que eu tenho um caderno do professor Fernando, que em suas aulas de responsabilidade civil, ele toma, se eu não me engano, 2 aulas para falar somente do conceito de danos, e eu tenho um caderno que deve ter em torno de umas 5 páginas, em que o professor Fernando fala de doutrinas do mundo inteiro e onde eles chegam para conceituar o dano. E a minha ideia, e confesso que eu fiz de forma bem resumida de fato, ali na página 249, inclusive utilizando a obra do professor Anderson Schreiber, era trabalhar o dano como esse interesse jurídico que deveria, a violação desse interesse jurídico tutelado. E aí, inclusive, essa ideia faria com que o próprio assédio já se qualificaria como dano, aquela espécie de dano ao evento. E aí, se você for pensar na indenização, ela só seria uma análise de qual foi a magnitude ou o impacto daquela violação ali. Então, de fato, verifico que posso ampliar um pouco mais e trabalhar mais com a ideia de dano, o conceito de dano trabalhado na pesquisa e deixar mais claro qual foi a terminologia aqui utilizada. E para responder a sua pergunta, professor, se o dano de assédio já existe, eu insisto, me parece que para maior tutela, principalmente do consumidor aqui no caso, quanto mais especificidades nós conseguirmos criar, maiores são as possibilidades de cumprir efetivamente a proteção que se pretende. Inclusive, se pensarmos hoje, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo uma lei de 30 anos, consegue proteger o consumidor nas suas relações no comércio eletrônico. Mas isso não afasta a necessidade, como o próprio projeto de atualização pretende, criar mais detalhes e especificidades para ampliar também a tutela.
Então, eu visualizo o dano de assédio, principalmente quando ele está envolvido com publicidades, uma prática abusiva, para não dizer uma publicidade abusiva, que acaba extrapolando os limites da própria boa-fé ao impor as publicidades aqui de maneira incessante, fora do horário, utilizando os subterfúgios da captação de dados pessoais, mesmo os interesses, hábitos, né, e o próprio perfil, o próprio profiling que é criado do consumidor ali. Então, alguns trechos do trabalho, eu fiz o possível para deixar isso bem claro, que apesar da importância do projeto de atualização do código, apesar da necessidade de evoluir nessa hermenêutica em busca de um sossego, nós já temos no nosso ordenamento, especialmente diante das práticas abusivas, uma base para fundamentar o que seria esse assédio como um dano efetivamente. Inclusive, no final do texto, fiz algumas menções às jurisprudências que já, apesar de não utilizando esse raciocínio apresentado na tese, mas já condenaram empresas por essa perturbação. E aí, inclusive, fazendo um diálogo com a própria ideia da teoria do desvio produtivo, do professor Marcos Dessoni, em que ele fala e qualifica, inclusive, esse tipo de dano como um dano existencial, assim como eu fiz no meu trabalho. Aquele que tem, geralmente, o seu tempo violado pelas questões de práticas indevidas, ou mesmo pelo mau atendimento, como defende o professor Marcos Dessoni, também pode ter o seu sossego perturbado, e aí a gente teria um dano muito próximo aqui, que estaria, de certa forma, relacionado, né, o dano ao tempo e a própria perturbação. Afinal, aquele consumidor que é perturbado, ele também perde o seu tempo, seja para pagar as mensagens que recebe, seja para desligar o telefone que o incomoda, seja para deletar e bloquear os e-mails ou qualquer tipo de comunicação que é feita ali. Por fim, a professora doutora Cristina, realmente na página 251 consta lá o artigo 188, e ele está errado, seria a menção ao 187, que diz, né, que menciona e se refere ao próprio abuso de direito. Dizer que essa decisão do STF, como a professora muito bem falou, ela de fato foi pouco trabalhada no texto, principalmente porque ele já estava praticamente concluído quando essa decisão foi proferida. Então, eu já estava numa fase de lapidação da pesquisa, da tese, e aí eu achei por bem tão somente fazer uma menção até para mostrar que o trabalho está atualizado, está antenado aqui ao que está acontecendo no nosso país, principalmente com relação à proteção de dados, que, como eu falei com a professora Temes no começo da apresentação, tem sido um caminho muito desafiador para nós, porque todos os dias surge uma novidade, principalmente com relação à vigência ou não da lei, então tem sido um caminho tortuoso para todos que pesquisam na área. Com relação ao texto da professora Laura, anotei aqui, e efetivamente, em alguns momentos eu pensei em trabalhar de alguma forma com habeas data, mas no final acabei optando, e é um grande desafio para todo pesquisador fazer essas delimitações de temas para não postergar a pesquisa ao infinito. Eu acabei optando trabalhar mais com a responsabilidade civil do que com efetivamente os remédios constitucionais que estão expressos, dentre os quais o habeas data me parece ser um remédio muito importante para o tema que eu trabalhei. Com relação à relação de spam e dano, o que a senhora falou tem total concordância. Me parece que o grande equívoco do julgado do STJ foi exatamente esse, entender que ali no caso específico, o consumidor que recebe reiteradamente publicidades de cunho erótico, e mesmo solicitando que seja retirado daquele banco de marketing, ainda continua a receber, e salvo engano, em um e-mail que ele utilizava também para fins profissionais, ele sofre um dano, e aqui será enquadrado exatamente por esse assédio, né, por essa insistência indevida em utilizar os dados ali, no caso, o e-mail, para a promoção desse tipo de marketing, para mim, abusivo, especialmente pelo caráter erótico, e o STJ acabou
focando muito mais nas consequências daquele dano em si, como dor, vexame, sofrimento, que nós vimos constantemente mencionados de forma equivocada nas decisões, do que a prática ilícita em si, exercida pelo fornecedor. Com relação às funções da responsabilidade civil, mais uma vez é um tema espinhoso para todos que estudam responsabilidade civil, inclusive a questão da função punitiva também, com ampla polêmica, não só no Brasil, inclusive verifica-se nos próprios Estados Unidos, que tem a aplicação mais recorrente em alguns estados que estão sendo mitigadas as aplicações dessa função punitiva. Mas me parece, professora Cristina, que a responsabilidade civil, ela por ser um instituto extremamente flexível, ela acaba cumprindo essas funções, todas elas, às vezes, até ao mesmo tempo. Então, para o consumidor que sofre um assédio de consumo, por exemplo, me parece que a responsabilidade civil, pensando aqui em indenização, ela vai cumprir essencialmente a função compensatória. Mas se for pensar em uma ação civil pública, promovida, por exemplo, pelo Ministério Público, em um cunho coletivo, ela já teria muito mais uma função punitiva e talvez até preventiva, a partir da divulgação, por exemplo, em mídias, em jornais, demonstrando que aquele tipo de prática será coibida. Então, compreendo a sua crítica a respeito de não ter deixado tão claro qual seria a função aqui que a responsabilidade civil cumpriria, mas confesso que é um tema muito polêmico e eu optei não por delimitar tão somente uma função que a proposta de modelo operativo aqui cumpriria como responsabilidade civil, mas verificar que a responsabilidade civil pode, às vezes, cumprir um pouco de cada uma dessas funções, ao, principalmente, reconhecer que aquela prática do fornecedor ali é indevida e, de certa forma, responsabilizá-lo de alguma maneira. Por fim, com relação ao machine learning, também um tema extremamente espinhoso e alguns autores, inclusive, defendendo a existência, às vezes, de um fundo que evitaria essas discussões de quem seria a responsabilidade. A gente teria algo muito semelhante ao que se tem em alguns seguros. Mas confesso que, na minha visão de consumerista, todas essas situações onde houver dano ao consumidor, a responsabilidade será solidária e, posteriormente, os fornecedores que se entenderem ali injustiçados de alguma forma, eles podem entrar com o direito de regresso e procurar demonstrar efetivamente quem foi o real causador daquele dano ali. Insisto que, como consumerista, eu penso que o primeiro foco que tem que ser dado aqui é na proteção do consumidor e da pessoa, de uma forma geral, e aí todas essas discussões a respeito dos problemas envolvendo, por exemplo, a própria inteligência artificial, elas seriam muito mais um problema das empresas que estão trabalhando com essa questão do que um problema do consumidor. O consumidor estaria blindado na responsabilidade solidária, que me parece ser um instrumento efetivo para tutela da pessoa. E, aproveitando que eu estou encerrando aqui, professora Temes, eu gostaria de deixar expresso aqui meu agradecimento ao meu amigo José Faleiros, que está aqui como convidado, porque além de ser um grande amigo, ele foi um sujeito essencial no desenvolvimento desse trabalho, principalmente pelo diálogo e pela indicação de obras. O Faleiros, ele chegou ao cúmulo, professora, de escanear um livro inteiro para mim, porque era um livro esgotado, eu não estava conseguindo achar, então ele dedicou algo que é tão essencial para nós, que é o tempo, e fez em PDF um livro para mim. Então eu acho que é necessário deixar claro aqui que ele faz parte dessa apresentação e desse texto também. E fico à disposição, professora, qualquer apontamento que eu tenha passado aí, eu estou à disposição. Muito obrigada pelas suas considerações, Arthur. Eu pergunto para a banca se gostariam de alguma explicitação a mais de algum conteúdo, se consideram que algo ficou ainda insatisfeitos, assim, em matéria de algo que poderia ter sido melhor explicitado, enfim, novas questões. De minha parte, ok. Eu também estou satisfeita. Ok. Então, se as respostas já estão a contento, né, a mim cabe
antes de irmos para a deliberação da nota, né, algumas palavras a respeito da orientação de trabalho do professor do doutorando Arthur Bazin, né, porque eu considero que o trabalho da orientadora vai até a entrega do trabalho, após, digamos assim, é preclusivo. Agora já me abre novo prazo, né, a partir das considerações de vocês. Mas hoje, no dia da banca, eu tomo a questão da oitiva dos colegas com novos olhares, novas contribuições, como o grande momento. Mas eu não poderia deixar aqui de registrar que o Arthur é da turma de Rio Verde, que é uma turma de estudos avançados, do campus avançados da Unicinos, né, mediante um convênio que ocorreu com Rio Verde, e o Arthur começou os seus estudos, né, de doutoramento com essa turma avançada em janeiro de 2018. Então, vejam vocês que hoje, praticamente 2 anos e meio após, ele concluiu as disciplinas, fez a qualificação do seu paper, né, e está aqui numa defesa pública do seu trabalho, conseguindo aí contraditar algumas ideias, né? Algumas observações que foram feitas aí pela banca a respeito de doutrinas que, na verdade, não agregam muito, tentam colocar, assim, um novo linguajar para revisitar alguns conceitos que já estão ditos de outra forma, né? Então, a sua orientadora também lhe fez essas observações, mas quem sabe você não vai por um caminho já mais tradicional, mais consolidado, etc. Mas também o professor, ele orienta, ele lê o trabalho, ele faz algumas considerações que por vezes são acatadas ou não, porque afinal de contas o trabalho é do Arthur e a gente não pode se substituir ao aluno, né? Então, acho que o professor está ali, né, para acompanhar essa caminhada, para fazer muitas leituras ao longo dessa produção, mas, evidentemente, né, eu não faço censura, né, de nenhuma obra, alerto, né, para o risco que isso pode representar, eventualmente, mas também não sou categórica para suprimir, né? Então, algumas questões, enfim, foram debatidas, umas foram acatadas, outras não, mas acho que de uma forma geral, assim, a orientação foi muito positiva, o Arthur sempre foi muito solícito e com vontade de fazer o trabalho, né, porque por vezes os alunos também ingressam, né, no doutorado e ao saber, digamos assim, o quanto que vai redundar em termos de leituras, de exigências, etc., né, o aluno meio que se intimida e daí você fica naquele impasse porque o prazo vai correndo e hoje existe todo um monitoramento em termos de prazo e aquilo fica um pouco tenso, né, geralmente, mas com Arthur nós não tivemos esse problema, né, e conforme já atestado aí pelo seu mestre, o professor Fernando Martins, ele sempre é uma pessoa de muito rigor, muita honestidade intelectual, ele é incansável, tanto é que na qualificação também ele recebeu uma série de sugestões das professoras Luciane, da professora Cristina também, que fizeram aí um rol, né, de leituras necessárias, e o Arthur se pôs aí, né, atrás de tudo e procurou incorporar essas considerações que lhe foram feitas. Então, também agradecer aí pelo convívio, né, durante essa caminhada aí de 2 anos e meio, né, e dizer que, enfim, foi uma satisfação. E se os colegas, então, não têm mais considerações, nós pedimos licença, nos retiramos aqui da sala do Teams e vamos fazer a conexão do Skype para poder conversar e deliberar de uma forma mais reservada.